Eu me recordo que, lendo uma obra de Zélia Gattai, numa certa altura da obra, ela se expressa: uma luz se acende e as pessoas começam a perguntar por quê. Nas eleições de 2020, uma luz se acendeu, mas não vi ninguém perguntar por quê. Mas eu perguntei: por que políticos famosos em nossa cidade, famosos, usando uma expressão do nosso mestre Dr. Carlos Camargo, verdadeiros dinossauros da política, e um resultado tão pífio? Resultado que assusta pelo diminutivo. Como explicar a votação inexpressiva de vereadores que eram os papas da vereança até 2016 e, de repente, os votos simplesmente desapareceram? O que aconteceu? Onde estão ou estavam no dia da eleição os eleitores de pessoas que nós sabemos de posse de cargo que são candidatos honestíssimos? Paulo Tadeu, Cissa, Antônio Carlos Pereira, Álvaro Cagnani, Paulo Eustáquio, Mauro Ivan, para citar apenas esses 5, no meio de tantas pessoas boas, mas que o resultado foi simplesmente desastroso. Agora vem a pergunta: de quem é a culpa? Eu não sei. E nem me ouso a dizer. Tenho meu pensamento, sim, mas não ouso dizer aqui. Mas falarei em particular, ou lá na minha rádio eu posso até falar. Aqui vou deixar essa situação em aberto. Você que está acompanhando em casa, responda essa pergunta: o que aconteceu? Dr. Carlos Camargo, uma honra mais uma vez dividir bancada com o senhor e dizer que o Paulo Martins, lá da rua da Santa Casa, mandou um alô para o senhor, que é seu fã, desde teve o senhor delegado de trânsito. Ok, Dr. Vanderlei de Mello, é um prazer mais uma vez estar aqui. Obrigado a todos os telespectadores aí pela audiência. Hoje em especial ao Paulo Martins. Sou Paulo Martins, muito obrigado aí pelo carinho, pela deferência, e continue conosco, né? Nós precisamos aí ter essa empatia, né? Essa troca de energia. É bom para quem nos assiste, é bom para nós que estamos aqui do lado de cá, né? Da telinha. Concordo. Mas o Dr. Vanderlei, não querendo entrar também no mérito do que o senhor acabou de falar, profundamente no mérito, mas ficando aí boiando nesta piscina, nós tivemos nesta campanha para vereador em Poços de Caldas uma onda muito forte de pedido de renovação. Nós sentimos que a sociedade estava querendo renovação. Renovar. Já houve uma boa renovação na Câmara Municipal nas eleições de 2016. Agora houve uma onda avassaladora, né, que só restaram 4 nesta nova composição que vai começar a partir do dia 1º de janeiro. Então eu acredito que, dentre outras coisas, o eleitor então entrou nesta onda aí de vamos mudar, queremos gente nova lá, e a democracia é isso. Por isso que existem eleições de tantos em tantos anos, né? Para prefeito de 4 em 4, o senador tem uma pequena diferença, mas o resto é de 4 em 4. Para quê? Aquele eleitor que não se dá por satisfeito, troca. Aquele que ele elegeu numa eleição não correspondeu à expectativa, troca. Então, este seria um dos fatores. Tem mais por aí, né? Tem mais por aí. Mas um outro fator também, que é
o comportamento do vereador durante a sua vereança. O eleitor, ninguém liga para isso, mas tem gente que observa, tem gente que acompanha, a imprensa toda hora está mostrando. Então, esse desencantamento pela falta de atuação do vereador, isso eu falo no Brasil inteiro, não é só em Poços de Caldas, fez com que também fosse um dos fatores que modificasse o pensamento do eleitor e ele partisse para essa renovação. A renovação é sempre bem-vinda. Então a responsabilidade do vereador é se segurar lá. Se ele quer ficar mais tempo, mais legislaturas, ele tem que se segurar lá. E para ele se segurar lá, ele tem que ter um bom desempenho. Por quê? Porque a conta vai chegar, um momento da reeleição ou da votação vai chegar e ele vai passar pelo crivo, né? Vai passar pela caneta do próximo eleitor. Doutor Carlos, e teve uma coisa que me chamou a atenção também, porque eu tenho que falar isso aqui, que eu fui pesquisar. Por exemplo, os candidatos a prefeito. O doutor Geraldo Tadeu, um homem brilhante, inteligente, de uma honestidade ímpar, teve um apoio de peso, que foi da família Navarro. Além de outros apoios aí, inclusive, se não me falha a memória, até do ex-prefeito Luiz Antônio Batista. E do Mauro Tramonte, deputado. Do Mauro Tramonte, deputado. E, no entanto, foi o 4º colocado. Então eu fico pensando, vocês se lembram quando o Geraldo Tadeu deixou a prefeitura? Foi o maior índice de aprovação da história de Poços. Só nos fazendo lembrar o próprio Navarro em eleições anteriores. Mas o Geraldo Tadeu teve uma aprovação que eu acho que dificilmente algum prefeito vai alcançar. E, no entanto, ficou em 4º lugar. No momento se parabeniza o Sérgio pelo bom trabalho que ele fez, e hoje podemos falar isso aqui porque eu acho que o que fez o eleitorado optar pelo Sérgio foi a honestidade dele e a simplicidade dele. Porque ele pegou uma prefeitura com situação difícil e ainda teve a pandemia justamente no governo dele. Então, o governo mais difícil da história. Foi o governo mais difícil da história. Então o eleitorado naquele momento, ele percebeu. Ele falou assim, não, o moço é bem intencionado. Mas 2 crises, uma financeira no início e uma da pandemia logo em seguida, eu, por exemplo, se eu fosse prefeito, não voltava lá mais. Eu não quero candidatar mais não, tá louco? Isso é uma bomba, né? Um abacaxi desse tamanho. No entanto, o Sérgio foi lá, perseverou, lutou, demonstrou, agiu de boa fé, segurou quando pôde segurar, liberou quando podia liberar, e a população compreendeu. Então, parabéns ao Sérgio, esse foi merecedor. Mas continuo fazendo a minha pergunta que eu esqueci de me ajudar a responder. O que aconteceu com pessoas políticas de alto, olha, hoje de alto gabarito, e de alta temos votação. Ali, ó, o Lucas projetou ali para nós, o Dr. Vanderlei. Nós já comentamos no programa passado, né? Mas o senhor está falando ali do Sérgio Azevedo, que foi reeleito, por 45,52% dos votos válidos. Quase então, metade. 30.674 votos. Então, o eleitorado reconheceu na urna que ele merece estar na prefeitura e continuar na próxima, foi o primeiro prefeito no próximo eleito. Mandato. Exatamente. Foi o primeiro prefeito eleito, exclusivamente na história de Poços. Até Estabule quebrou. Mas o que eu disse, o povo, o eleitorado compreendeu que o Sérgio enfrentou 2 situações dificílimas. 3, eu acho. Não, 3, eu acho que no caso aí, são até 3 situações. Porque, primeira situação, ele pegou a prefeitura com problemas financeiros graves da gestão anterior a dele. Certo. Ele pegou a prefeitura com problemas, no caminhar do governo, ele já começou a ter retenção de verba pelo governo estadual, na época, o senhor Fernando Pimentel do PT, que segurou a verba do ICMS, que é direito da prefeitura, do IPVA, que é direito da prefeitura, e do Fundeb, que é direito da prefeitura. E depois ainda veio a pandemia. Então são 3 pancadas que não é fácil administrar uma cidade do tamanho de Poços de Caldas, passando por tantos problemas. E aí que parabenizamos o eleitor,
que o eleitor teve sensibilidade. Isso se chama sensibilidade. O eleitor teve sensibilidade de ver, não, Sérgio Azevedo, com essas pedras que rolaram no caminho dele. Como é que é aquela poesia? Havia uma pedra no meio do caminho? Havia uma pedra no meio do caminho, e no meio do caminho havia uma pedra. Havia Carlos Drummond de Andrade. Mas agora nós podemos fazer três pedras. Havia uma pedreira na fim do caminho, né? E no meio do caminho tinha uma pedreira. Então, como eu disse, o eleitor de Poços de Caldas foi sensível. Aqueles que optaram pela mudança, eu respeito. Eu acho que o eleitor... E o senhor usou a expressão que eu gostei muito. Isso se chama democracia. O Brasil é o único país do mundo que botou 2 presidentes para correr. 2 para correr. Por quê? Porque viu que foi colocado lá e não cumpriram com aquilo que o eleitor esperava. Então, nesse setor aí, encerrando esse bloco aqui, parabéns ao eleitor de Poços de Caldas. Agora, doutor Carlos, a nova Câmara, antes de entrar no bloco, o senhor quer fazer uma anotação depois, mas a nova Câmara aqui em Poços, 11 pessoas novas, mas tem uma pessoa de peso nesses aí, retorna a Regina Ciotti. Exatamente. Nós temos mais tempo agora nesse primeiro bloco, mas ainda o doutor Vanderlei, só para deixar registrado aqui, o senhor falou do doutor Geraldo Tadeu Pedreira dos Santos, que foi candidato agora, ficou na 3ª colocação. Foi um excelente prefeito em Poços de Caldas, excelente deputado federal por várias vezes, e é uma pessoa que merece de nós todo carinho, respeito e consideração. Eu conversando com pessoas aí da sociedade, eu conversei com 2 pessoas que trabalharam na sessão eleitoral, na zona diferente, uma na 250 e outro na outra. E eles, como presidente de sessão, mesário, notaram a falta, o não comparecimento, abstenções de pessoas acima dos 50 anos, com mais veemência dos 60, mas acima dos 50 anos. E na contrapartida, uma presença maior dos abaixo dos 50 anos, principalmente o pessoal dos 16 aos 18, que nem é obrigado ainda a ir, mas é facultativo, e dos 20 para cima. Então, o que aconteceu? Botou o eleitorado mais novo e tirou um eleitorado mais antigo. Eu acredito que isso tenha sido um fator que tenha prejudicado o doutor Geraldo, no que tange que aqueles eleitores mais antigos, acima de 50 anos, né, que lembram quando ele foi prefeito aqui, votaram nele, ou participaram, ou acompanharam, estavam atuantes, vivendo em Poços de Caldas e atuantes, não compareceram para referendar um novo mandato para ele. E aqueles outros que não conhecem, chegaram agora e então preferiram optar por outros nomes. Seria um dos fatores para justificar esse posicionamento que o senhor fez. Nós vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo. Agora, na volta, vamos falar aí desta, Nossa Senhora, lambança. Essa lambança do TSE. O que foi aquilo? Após as mensagens dos nossos colaboradores. Se sentir seguro é uma condição indispensável para ir ao dentista nos dias de hoje. Acabamos de acrescentar mais uma medida de proteção aos nossos ambientes internos: o robô de desinfecção por meio do uso da radiação ultravioleta. Agora, além do uso de uma série de equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras, viseiras, álcool em gel e jalecos descartáveis, a equipe e os pacientes do Implar também contam agora com esta etapa extra de segurança. E nós retornamos aqui para a TV Poços, canal 21.1 HD, 22 HF. Eu vou me penitenciar,
que eu cometi um equívoco quando eu disse que o Dr. Geraldo Tadeu tinha ficado em quarto lugar. O Dr. Carlos Camargo, atento, corrigiu para o terceiro e realmente foi terceiro lugar. Peço desculpa do meu equívoco. Dr. Carlos, com o senhor. Vamos colocar aí o quadro aí a doutora Luciana. Aniversários, batizados, casamentos, eventos, você pode contratar esse quarteto que está aí. Através do telefone 99967-6276. 99967-6276, doutora Luciana. Isso, doutora Luciana Oliveira Melo Guerra, que é minha filha, é musicista, canta no coral da Matriz e canta no coral de São Judas Tadeu também. Você pode, inclusive eventos religiosos, você pode contratar aí a doutora Luciana Oliveira Melo Guerra e toda a equipe para participar do seu evento. Doutor Vanderlei, na semana passada, eu comentei a respeito do transtorno nas eleições pelo Brasil todo, devido à centralização do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, né? Ele resolveu centralizar tudo com ele para depois o TSE divulgar o resultado. Até 2016, o juiz eleitoral da comarca, ele apura, divulga, encaminha o resultado para o Tribunal Regional Eleitoral. Este recebe de todo o estado de Minas Gerais e encaminha o resultado para o TSE em Brasília. O que o ministro Barroso fez dessa vez? Não, ninguém divulga nada. Manda tudo para mim e eu vou divulgar para o Brasil inteiro. Deu um transtorno nunca visto desde Foi uma lambança. Desde que foi criado a urna eletrônica. O que aconteceu? Os candidatos, todo mundo apavorado porque o resultado não saía. O 2016, uma hora depois, estava tudo pronto. Os candidatos, os eleitores, a imprensa no ar, aquele negócio de ir enrolando para poder ver se saiu o resultado, e a imprensa no ar, e vai surgindo assunto para poder ir encaixando. Foi uma balbúrdia, uma bagunça, isso, e somente após as 22 horas é que os resultados começaram a sair. Isso eu espero que da próxima vez, não sei se vai estar ainda o ministro Barroso, porque lá é uma rotação de ministros do Supremo que assume o TSE, não faça isso, porque a própria lei, no artigo 158, determina de forma diferente. Olha lá, doutor Vanderlei, acompanhe com a gente. O artigo 158 diz que a apuração compete às juntas eleitorais quanto às eleições realizadas na zona sob sua jurisdição. Caso de Poços de Caldas. Poços de Caldas. O juiz eleitoral daqui, ele apura, e apurando, logicamente, ele divulga. Divulga, e todo mundo já está sabendo, aqui. Aí ele pega esses dados, encaminha para o TRE em Belo Horizonte, que pega de Minas Gerais inteira e encaminha para o TSE em Brasília. É assim que funciona. Tá aí, artigo 158. Quem manda na eleição municipal é o juiz eleitoral. Ele que comanda, ele que apura e ele que divulga. Verdade. Aos tribunais regionais, ele comanda as eleições para governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual, de acordo com resultados parciais enviados pelas juntas eleitorais. Então, quando se tratar de governador, vice, senador, deputado federal e estadual, quem comanda é o Tribunal Regional Eleitoral, que lá tem o desembargador, que é o comandante, é ele que faz. Da mesma forma, ele encaminha só o resultado para Brasília. E lá em Brasília, o que o TSE faz? Somente nas eleições para presidente e vice-presidente da República. Então, o TSE, na verdade, só comanda 100% as eleições para presidente e vice-presidente. Nas outras eleições, ele não comanda 100%, ele só recebe os dados que vêm dos municípios, das zonas eleitorais, das juntas eleitorais e dos estados. Não é isso, doutor? É verdade. E uma coisa, doutor Carlos, que eu nunca entendi é o seguinte: por que o ministro Barroso fez essa centralização? Vaidade. Eu até acredito que seja. Sabe por quê? Porque numa eleição municipal, onde afloram os ânimos, onde a eleição termina às 5 horas, às 5h05, a pessoa está com a caneta na mão para anotar.
A imprensa está ali para divulgar, as emissoras de rádio concorrendo. Nós estávamos lá na Rádio Canção de Boiadeiro, eu, Dr. Carlos, a Ivonete Doro, o Vulpim, o Zé Carlos Poli. Nós tivemos lá bastante gente participando. A Vera Martins, a Neuza Reis, que é diretor de jornalismo da rádio, o Luciano Quinteiro. E de repente eu estava ficando sem assunto. Não, chegou uma hora que ninguém aguentava mais. Ninguém aguentava mais. Resultado, encerramos tudo e fomos embora. Porque não sabia que hora que iria acontecer. A eleição terminou às 5. Nós conversamos até quase 8 horas da noite. Por fim, não tinha mais assunto. O Dr. Carlos levantou e foi embora. Quem levantou foi embora. Eu vou também, pronto. Ficar lá fazendo o quê? Até que hora? E quando encerramos a rádio às 20 horas, às 22 horas começaram a pingar os votinhos lá. Então eu pergunto, ministro Barroso, responde para mim, por que o senhor fez isso? Não deu certo. Não deu certo. Agora, espero que o segundo turno, apesar de ser praticamente um quarto dos eleitores, mas pelo menos não faça isso de novo. E na próxima eleição, cumpre o que está aí na lei, o Dr. Carlos acabou de ler. Cabe ao TSE, presidente e vice-presidente da República. Os demais têm que correr dentro dos estados. Então, o Dr. Carlos leu a lei para vocês aí, ficou bem claro que compete aos juízes eleitorais, através de suas juntas naquele município, aos TREs, Tribunais Regionais Eleitorais dos Estados, apurar os estados, e o TSE compila aquilo tudo e depois faz a divulgação oficial. Mas eu acredito que o resultado dado em Poços de Caldas não vai mudar lá no TSE. De forma alguma. De forma alguma. Então, doutor Carlos, eu acho que a eleição em Poços, se nós fosse começar a debater hoje, tem que debater vários aspectos. Vários aspectos. Nós tivemos boas lições em Poços de Caldas. Eu estava citando aí pessoas que a gente esperava que ia ter uma votação muito grande. Vou até citar duas aqui, que eu achei que ia ter uma votação muito grande. A senhora Gláucia Boareto, pelo trabalho que ela faz lá na PAI, que é um trabalho maravilhoso. Essa senhora é a senhora que vale ouro. Primeira suplente. Primeira suplente. Do PSDB. E também o doutor Amauri, o trabalho que ele homem faz na oncologia, o trabalho que ele homem faz em prol das pessoas carentes, a esposa dele, a doutora Francisca, o trabalho que ela faz lá na hemodiálise, o trabalho que ela faz na Santa Casa, o trabalho que ela faz lá na Unimed, um trabalho gigantesco e maravilhoso. E, no entanto, a votação também foi aquém da esperada. E a gente vê aí, até é motivo de várias pessoas estar perguntando, né, sempre questionando, o caso que o senhor citou aí, o doutor Barreiro, a Gláucia Boareto, tiveram muito mais votos do que de alguns que foram eleitos. Né? Então, aí fica a pergunta, mas é justo isso? Fulano teve 400 e poucos votos, entrou. Ou teve 900, não entrou. A lei eleitoral do Brasil, o processo eleitoral, a lei eleitoral, ela fortalece, ela privilegia o partido. O mandato é do partido. É do partido. Então, o candidato acha que é ele. Não, é ele em segundo plano. Primeiro é o partido. E o que visa o legislador quando criou isso aí? Dar condições de mais partidos participarem em nome da democracia. Por isso que nós agora, na próxima legislatura, vamos ter 10 partidos na Câmara Municipal. Porque dentro desse resultado, 10 partidos vão ter representatividade partidária dentro da Câmara Municipal. Então é essa que é. Por um lado, não é justo, se a gente for analisar pelo número em si de votos, mas pelo lado da representatividade partidária, é justo. E quero parabenizar aqui, claro, todos os eleitos, mas quero fazer um destaque especial. Luzia Martins, filha de Geraldo Martins Costa, irmã de Laércio Martins. Essa senhora, o trabalho social que ela faz, era pessoa para 1000 votos. Teve uma quantia pequena de votos e entrou pela divisão dos votos, pela coeficiência, mas isso não importa, o que importa é que ela está lá. Luzia, você representa também aquilo que há de melhor no trabalho de assistência social em Poços de Caldas. Parabenizo você, Luzia. Como parabenizo os outros também. Acredito, vamos precisar de programa para
separar a possibilidade de um por um. Hoje eu começo pelo Luzia Martins, mas vou falar de outros. E Poços de Caldas, então, tem um novo, o mesmo prefeito, tem um novo vice-prefeito, um novo vice-prefeito. Tivemos surpresas, como eu disse, pela baixa votação de verdadeiros dinossauros da política e, principalmente, aqui em Poços de Caldas, valeu a democracia, valeu o voto do eleitor. O eleitor, ele sabe o que faz, ele analisou durante 4 anos e chegou à conclusão, não, vamos agora dar uma mexida aqui e vamos colocar pessoas de sangue novo lá. Eu acho que nesse ponto o eleitor está de parabéns, Dr. Carlos. Nós temos que nos ater pelo seguinte, dentro da democracia, ela nos ensina que, a passado o período eleitoral, todos devem prestigiar aqueles que foram eleitos. A oposição existe e deve existir, mas a oposição inteligente, a oposição em prol, 100% em benefício da sociedade. A política rasteira, a política que, pelo simples fato que não é do meu partido, ou o meu partido não elegeu o prefeito e agora eu sou do outro partido e ainda vamos cair em cima do atual prefeito, isso não é política. Ou se é política, é uma política suja, uma política rasteira. A política tem que ter nível, e alto nível. Então, o que foi o processo democrático? Todo mundo escolheu o seu. Ganhou aquele outro, agora nós como cidadãos, como democratas, vamos apoiar todos esses que estão eleitos, na medida que eles forem praticando atos corretos em benefício da sociedade. Se não forem, tem lei aí para isso, para corrigir. Tem lei para corrigir. E tem a próxima eleição para a gente passar a régua de novo. Doutor Carlos, e só para concluir o meu bloco aqui, olha bem, o lulismo tinha 673 prefeituras no Brasil. Perderam 300. Perderam 300. Veja a Poços de Caldas, tinha 2 vagas na vereança, tem uma hoje. Olha, ser esquerda por ser esquerda, ser oposição por ser oposição, pare com isto. Isso não leva a nada. Ah, o prefeito mandou um projeto, eu sou contra. Contra por quê? Você procurou entender a intenção do prefeito? Agora eu te pergunto, ser esquerda por ser esquerda, aquilo que a grande imprensa chama de esquerdopatia, então pare com isso. O Brasil já disse por 2 vezes, em 2016, 3 vezes até, 2016, 2018 e 2020. Esquerda por esquerda não passa. Não passa. Pode passar por um mandato, mas depois não passa. Vamos ser flexíveis, vamos sentar à mesa de negociação e dizer, prefeito, esse projeto que o senhor elaborou aqui é muito bom para a cidade. Eu sou oposição, mas eu vou apoiar. Porque, ou senão, faça a oposição uma oposição digna. Aquela posição nós chamamos, doutor, de qualificada. E não ser esquerda por esquerda. O recado nas urnas, olha aí. Recados dados. Aprendam quem quiser aprender. É isso aí. Nós, nessa nova composição aí, dos 10 partidos, eu acredito que o prefeito ele vai ter aí garantido 8 vereadores que vão estar apoiando ele mais diretamente. Outros vereadores, os outros 7, eles vieram que estavam apoiando outros candidatos a prefeito. Então, isso não quer dizer que eles vão ser oposição ao prefeito Sérgio. E o que a gente conhecendo as pessoas, a gente vê que são pessoas muito dedicadas à área social. Você citou aí o caso da Luzia Martins, tem também o Claudinei da Casa do Caminho, tem muito querido, o Roberto Santos, o Thiago Braz, também todos esses são dedicados, são pessoas que atuavam e atuam na área social, na filantropia, na caridade,
Nós temos o Douglas Dofu, esse menino que foi eleito agora, né? Menino, é o gento do Glaucísio. Ele é novo em idade, né? Novo na política e novo em idade, né? Uma promessa muito grande por aí. Também muito agarrado na parte social, no bem-estar das pessoas, na caridade. Então, a gente vê que a Câmara Municipal, independente de situação ou de oposição, ela está muito bem montada no aspecto de integrantes voltados para o bem-estar da sociedade, principalmente para aqueles que mais precisam, os menos favorecidos. Eu estou acreditando nesta nova legislatura. Vamos ver. Bom, o Lucas já está dando um sinalzinho para a gente lá. Eu quero, mais uma vez, deixar bem claro que todo o posicionamento, tudo que eu falo aqui na TV Posse é de minha responsabilidade. Eu sou responsável. Então, se você achar que deve ter um direito de resposta, você nem pedir na TV, não, fale comigo, eu trago você aqui, te dou o direito de resposta. Mas tem uma coisa, antes de falar aqui, eu pensei muito. E eu assumo total responsabilidade do que eu falo, como assume o Dr. Carlos. Nós aqui praticamos a democracia. Dr. Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, foi uma honra trabalhar com o senhor. Muito obrigado, Dr. Vanderlei, por mais esta oportunidade. Obrigado a todos os telespectadores e até a próxima vez, se Deus quiser. Esta é a TV Poços. Este é o programa Direitos e Deveres e eu sou Vanderlei de Mello.